Olá a todos que acompanham o Jornal Movimento Online. Eu sou Vitor Martinuso. Estamos vivendo uma questão da pandemia do novo coronavírus e não é diferente na área da política. Algumas incertezas, algumas dúvidas, tanto que reunimos perguntas de internautas, de pré-candidatos e também perguntas feitas pela equipe de reportagem do Movimento Online. Eu estou conversando aqui com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Fernando Dillen, que também é procurador da Câmara da Serra. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, professor César Albenes. Prazer estar aqui com vocês, os nossos telespectadores. É isso. Boa tarde ao doutor César Albenes, que é professor, consultor político. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vitor? Boa tarde ao doutor Dillen, boa tarde aos nossos ouvintes. Olha, muito obrigado a vocês aí pela disponibilidade. E a gente conversa, então, nesse bate-papo, esta questão da política, né? As eleições municipais estão marcadas para ocorrer inicialmente em outubro, né? As duas datas, o primeiro e o segundo turno. E o calendário eleitoral, né, doutor Fernando Dillen, ainda não foi alterado, né? A posição atual do TSE, da ministra Rosa Weber, né, ainda não houve nenhuma alteração do calendário eleitoral. Não obstante já ter sido instituído pelo TSE um grupo de trabalho visando exatamente acompanhar de perto as atitudes das autoridades sanitárias, de maneira a já estar antecipando, se for necessário, né, eventuais ou propondo eventuais mudanças no calendário eleitoral. Essa é a mesma opinião que é compartilhada também pelo nosso Conselho Seccional da OAB e a Comissão de Direitos Políticos, da qual eu presido. E, doutor, para começar aqui, então, a nossa série de perguntas, a gente vive uma linha tênue, né? Tem muitas pessoas querendo ajudar, muitas pessoas precisando de ajudas, como doações, tem também aí auxílio, esse auxílio emergencial, tem muitos pré-candidatos dando dicas, ajudando as pessoas mesmo a obter esse auxílio emergencial. E na linha do direito eleitoral, essa linha que fica muito tênue, conta um pouco para a gente, isso pode ser enquadrado como compra de votos ou um motivo de perseguição, não sei. Conta para a gente nessa questão mais técnica, até que ponto pode ocorrer ou não pode ocorrer estas doações por conta de pré-candidatos, também auxílios como dicas. Nós temos que diferenciar, a justiça eleitoral ela diferencia a filantropia, que é um ato regular de direito, sem problema nenhum, dos atos de filantropia atrelado ao interesse eleitoral por detrás disso. Então, se a gente pode citar aí o caso recente agora do atual prefeito de São Mateus, né, do Daniel Daçaí, ele respondeu a um processo na justiça eleitoral por abuso de poder econômico. Aqui o TRE entendeu que o ato de eles ter feito distribuição de águas para os eleitores durante o período de seca em São Mateus, isso configurou um abuso de poder econômico. Já o TSE, em votação apertada, foi 4-3, entendeu que isso configurou um ato de filantropia, desvinculado de interesse eleitoral. O que eu digo para os nossos candidatos é que não há problema nenhum em fazer vídeos demonstrando atos de filantropia, orientando as pessoas a como fazer o requerimento de auxílio emergencial, né, que está tão em voga nesse momento, desde que, nesse vídeo, nessa fala, não fique atrelado a nenhum tipo de manifestação que indique a eventual pré-candidatura desse candidato. Se for um ato específico para falar, né, daquilo do que um candidato está orientando a população, não há problema nenhum. Não há problema nenhum dele fazer uma arte, né? Agora, a partir do momento que ele faz essa arte e atrela essa arte ou algum tipo de fala, olha, estou fazendo isso, mas faremos mais, se eu eventualmente for o vereador do município, aí sim ele está atrelando ato de filantropia a uma candidatura, a uma pretensa pré-candidatura. E aí sim poderia se configurar um abuso de poder econômico. É óbvio que nós estamos, como você mesmo já falou, é uma linha muito tênue, né? Às vezes o que o candidato fala ou demonstra não é o que, de fato, o promotor eleitoral pensa, o que o juiz eleitoral pensa. Então, nesses momentos, é bom que o candidato tenha uma certa precaução na sua fala e de se evitar
fazer algum tipo de ligação ou fazer menção à política quando ele estiver fazendo esse vídeo, ou esse ato, ou essas montagens, né, orientando a população. Certo, doutor. Agora eu vou acionar o professor César Albendes, que também é colunista do Movimento Online. Eu quero saber a sua questão como consultor político, né? Qual a dica que você daria a esse pré-candidato? O que ele deve se portar em questões como essa do auxílio emergencial, que ele pode dar dicas em suas redes sociais, e também com questões de doações, né? No âmbito mesmo aí mais teórico, né? Então, Vitor, é isso que o Dr. Dillen falou, né? Que eu tenho orientado alguns pré-candidatos e sempre procurem fazer, né? Como muitas pessoas estão fazendo esses atos, né? De doação, de alimentos, né? De álcool em gel, máscaras, etc. Sempre ligado a alguma instituição, né? Para não caracterizar isso que ele está fazendo e também tomar muito cuidado, ficar filmando, né? Doação que ele está fazendo, que ele é isso, ele é aquilo, né? Não vincular muito, até porque as pessoas agora estão todas elas preocupadas com a questão do Covid-19, né? As pessoas não estão nem falando de eleição. Então fica muito chato se o pré-candidato misturar as coisas, né? Então, assim, é sempre tomando precaução, né? Participar sim, estar junto com alguma entidade religiosa ou da sociedade civil, ajudando, né? Nas doações, nas entregas e tal, mas sempre com cuidado, né, para não misturar as coisas, né? Lembrando que a Justiça Eleitoral permite que o pré-candidato possa fazer muitas coisas, né? Menos pedir voto, mas a gente sempre orienta para que eles participem, eles façam os posts, façam filmes e tal, orientando a população, mas sem vincular com a questão da candidatura. É isso que o Dr. Dillen falou, tudo com muita cautela. Tudo okay? Cautela. Todo cuidado é pouco, né? Neste momento. E exatamente. É isso. E agora vou fazer uma pergunta, voltar com o doutor Fernando Dillen, que é um advogado especialista em direito eleitoral. Quais os limites de filiação para o candidato? É o mesmo para ambos os cargos? A pessoa mesmo precisa comparecer e preencher tudo? O que é necessário, Fernando? Olha só, a lei fala que o candidato ele tem que estar afiliado a um partido político pelo menos 6 meses antes do pleito. Por que pelo menos antes? Porque tem podem existir estatutos partidários que exijam um período maior de candidatura, mas não é o caso. Então, esse prazo se encerrou no dia 4 de abril de 2020. Todavia, os partidos têm até amanhã, dia 15 de abril, para enviar essas relações eletrônicas, né, por meio do sistema eleitoral, que é o FiliWeb, para exatamente tornar público, né, quais são os filiados que estarão aptos, né, ao próximo pleito eleitoral. Isso vale para as candidaturas, tanto de prefeitos quanto de vereadores. Agora, sobre a questão da legenda, por exemplo, o Partido X não tem candidato a prefeito, não coligou com ninguém. Ainda assim, o voto de legenda conta? Pode nos explicar exatamente como a legislação está em relação a isso, neste momento, para as eleições de 2020? É uma ótima pergunta, porque, na verdade, o que se encerrou com a última reforma eleitoral foi a possibilidade de coligações de partidos nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições que envolvam, no caso desse ano, vereadores. No caso da eleição de prefeito, continua sendo permitida a coligação de partidos políticos, né, para o cargo de prefeito, que tem uma única finalidade esse ano, a possibilidade de se somar tempo de rádio e televisão e, eventualmente, de se utilizar de fundos, né, especial da financiamento de campanha. Mas, voltando aqui à questão dos vereadores, como se encerraram a possibilidade de coligações de partidos, cada partido agora deve, então, buscar fazer o máximo número de votos para, a partir do momento em que se totalizarem todos os votos dos candidatos, se observar, inicialmente, quantos votos foram dados para cada partido, para, a partir daí, ter esse quociente eleitoral e saber quantos candidatos serão eleitos por cada partido. Então, as coligações elas se encerraram, sim, mas somente para prefeito. No caso de vereador, número do
3 números. Mas continua valendo o voto legítimo. Tem como voltar um pouco na sua pergunta? Que deu uma travada? Pode voltar normal mesmo, que o nosso internauta aí já está acompanhando. Só voltar um pouco mais na hora que o senhor começa a falar do prefeito, o vereador. Uns 10 segundinhos atrás. A coligação em si, ela se encerrou para os candidatos a vereador. Para prefeito, continua. Então, os partidos, ainda que não tenham um candidato a prefeito, eles podem se unir em outros em prol de um prefeito, que tem por finalidade prática a questão de junção do tempo de rádio e televisão de eventual financiamento dessa candidatura a prefeito. No caso dos vereadores, como não tem mais a coligação, né, cada partido elegerá de maneira individual os seus eventuais vereadores. Então, como que isso é feito? Por meio do voto que é dado para cada partido para se compor o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é um cálculo aritmético que se faz dividindo o número de votos que é dado para cada partido, dividindo pelo total de cadeiras. Então, a partir daí, você vai saber quantas vagas de vereadores cada partido terá direito. E a partir do momento em que um partido A, por exemplo, tenha direito a 3 vagas, aqueles 3 mais votados dentro do partido serão os eleitos. Então, em síntese, acabaram-se as coligações para vereadores, mas permanece a coligação para prefeito. Lembrando ainda que o voto de legenda continua. Então, por exemplo, todo vereador ele tem 5 números, são os 2 números do partido e 3 números que ele escolhe. Quando a pessoa vota somente, ao invés de votar nos 5 números de vereadores, ele só coloca o número do partido, ele vai dar o voto de legenda. Então, o que significa o quê? Que aquele voto dele vai ser computado para aquele partido, para cálculo do quociente eleitoral, né? E aí, por consequência, beneficiará os candidatos daquele partido. Não, isso é chamado voto ideológico. Então, por exemplo, determinado partido tenha de 10 mil votos entre os seus candidatos e mais 10 mil votos de legenda. Então, esse partido terá, na totalização das cadeiras que ele terá, o total de 20 mil votos. Então, dentre esses candidatos eleitos, serão contemplados os candidatos mais votados dentro daquele partido específico. Então, isso é importante ser dito também. Porque acaba acontecendo que aqueles partidos que têm candidato a prefeito têm uma probabilidade maior de ter mais votos de legenda, porque muita gente vai votar só no prefeito, digita somente os 2 números do partido e também digita o mesmo número do partido para o vereador. Então, é uma análise que acaba acontecendo, né, que costumam se ter mais votos de legenda naqueles partidos que têm um candidato a prefeito. Entendi, doutor Fernando Dillen. Agora eu vou direcionar a pergunta para o nosso consultor político, colunista do Movimento Online, o professor César Albêniz. A questão das eleições para prefeito, diferente das majoritárias, não são muito caracterizadas aqui no Estado por tanta polarização. Como enxerga esse cenário para 2020? Será que dessa vez tem combustível para ser um tanto quanto polarizada em determinados municípios? Qual é o clima que consegue analisar? Vou direcionar para o César Albêniz, mas também deixo em aberto para o nosso advogado, Fernando Dillen, também, aí caso queira dar algum comentário sobre isso. Então, Vitor, a eleição municipal, ela é uma eleição muito local, né? Uma eleição muito mais próxima dos eleitores. É óbvio que a gente tem os grupos locais, né? Algumas disputas que a gente tem visto nas últimas eleições tem tido disputas acirradas. Às vezes são famílias, né? Que são ali daquela cidade, que tem já uma divergência, né, no campo político. Então, assim, costuma em alguns municípios sim, ser muito polarizado, né? O que a gente não percebe muito é que as eleições municipais elas sejam polarizadas por questões nacionais, né? Por disputas, por exemplo, entre esquerda e direita, né? Como a gente viu na campanha da última campanha presidencial. Ela tem que ser mais local, né? Portanto, briga de grupos locais e também por questões muito próximas aos eleitores, né? Então, os eleitores vão estar observando se os prefeitos
que estão nos mandatos fizeram ou não fizeram aquilo que prometeram, né? E aí nós vamos ter casos de prefeitos que estão na gestão atualmente, vão tentar reeleição, mas você tem também situações de municípios que o prefeito já está na segunda gestão e não vão ter novos candidatos aí na disputa, né? Então, assim, o eleitor, na eleição municipal, ele olha muito os problemas do município, né? Está mais ligado às questões locais, a questão mais imediata a ele. E não, os consultores em geral têm analisado que a disputa nacional ela não se reflete muito no município, né? Porque as pessoas estão mais preocupadas ali com a questão imediata delas, os problemas do município, né? E elas conseguem avaliar melhor se o prefeito fez ou não, foi um bom gestor ou não foi um bom gestor no município. Okay? Doutor, mas a gente viu muitos pré-candidatos de agora que se elegeram com a imagem atrelada, principalmente, ao presidente Jair Bolsonaro, que se elegeram para deputado estadual, para deputado federal. Acha que esta questão pode polarizar, caso eles venham mesmo a concluir esta candidatura? Olha, isso a gente tem observado, assim, talvez nas capitais, né, onde você tem partidos muito fortes, aí, muito consolidados na disputa, mas nas pequenas cidades não, né? Até porque, assim, o eleitor, como eu falei, o eleitor municipal, na eleição municipal, está muito preocupado com os problemas locais, né? É óbvio que toda a questão que a gente está vivendo, o Covid-19, a questão do desemprego, né? A crise pela qual os municípios estão passando, etc., isso vai refletir nas eleições, né? Mas eu acredito que não vai ser tão polarizado com a questão nacional, né? As eleições municipais elas fogem um pouco desse âmbito da disputa nacional. O eleitor está muito mais preocupado com as questões imediatas dele, né? Como a questão da saúde, da educação, né? A questão do emprego, da segurança. Então, ele tende a olhar mais essas questões e aí os candidatos que possam, né, ou não resolver esses problemas. Então, assim, vários consultores têm colocado isso. Tirando as capitais, as grandes cidades, né, com mais de 200 mil eleitores, talvez você tenha alguma coisa aí representada, né, por até deputados desses partidos de esquerda e direita, mas nos demais municípios não. Vai ser uma disputa muito localizada, por resoluções, avaliação de problemas muito locais. Okay? Entendi. Tem uma diferença? Vocês já estão conseguindo ver alguma diferença deste cenário político de 2020, do que ocorreu há 4 anos atrás? Eu não sei se a pandemia já está fazendo algum efeito. O que o nosso consultor político pode falar sobre essa questão, com a experiência que tem, né? Então, a gente tem que avaliar, assim, óbvio que tem toda uma série de questões, por exemplo, a própria avaliação do governo federal, né? A forma como o presidente Jair Bolsonaro tem se posicionado, né? As brigas que ele tem puxado aí com vários setores, né? A avaliação dele tem caído. Então, assim, isso de certa forma vai enfraquecer, né, as pessoas ligadas a ele. Até porque, por exemplo, ele teve um problema com o partido dele, o PSL, né, pelo qual ele se elegeu. Então, tentou criar a Aliança para o Brasil, que não foi possível criar ainda para essa eleição. Então, vamos dizer assim, os seguidores mais fiéis dele ficaram, né, saíram do PSL, por exemplo, né, e foram para outros partidos. Então, assim, ele acabou perdendo força nesse processo eleitoral, né? Então, a própria condução dele dessa questão do Covid, né? essa crise que a gente está vendo entre o ministro da Saúde e o próprio presidente, que parece que não quer seguir as normas da OMS, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, né? Então, tudo isso cria no eleitor uma insegurança, né? Então, assim, o Bolsonaro tem perdido, né, muitos seguidores por esse processo. Então, a gente vai ter uma eleição, por isso que a gente está analisando isso, que a eleição municipal, o peso, né, da disputa nacional vai ser menor nessa eleição do que foi naquela eleição de 2018, né? É porque ali foi um momento, né, vamos dizer assim, de ruptura, né, com o Bolsonaro se colocou como aquele que estava contra tudo aquilo que tinha acontecido no Brasil até então. Então foi uma eleição muito acirrada. Né? Então nós já estamos aí com o desgaste do governo, né? Toda essa crise econômica que o Brasil tem passado, agora com a questão do Covid. Então
a gente analisa que essa questão da disputa nacional vai ser menor, né, nos municípios. Mas é óbvio que nós vamos ter os partidos, os eleitores prós, tentando, né, se agarrar na figura do presidente, né, para tentar fazer as disputas locais. Mas a gente tem que analisar que ele tem perdido força, né, tem perdido, né, o presidente já não está com aquela força que ele teve no início, né, da sua eleição. Okay? Entendi. Agora vamos mudar um pouco de assunto e acionar o doutor Fernando Dillen, que é advogado especialista em direito eleitoral, para quem está chegando neste momento do vídeo. Quando há algum processo, doutor, em andamento contra algum pré-candidato que pode acarretar aí no impedimento do mesmo à corrida eleitoral, como funcionam com os prazos específicos para recursos? Há uma data limite especial? Como funciona esta questão? Ele pode concorrer com recurso? Tem alguma data, alguns prazos? A diferença que se observa, de acordo com a legislação eleitoral, é que o candidato que tem algum processo contra ele, com relação ao seu registro de candidatura, aparece no seu site disponibilizado pelo TSE, ele está subjúdice. O que é o subjúdice? Ele está sobre um processo judicial. Significa dizer que a candidatura dele ainda não é definitiva. Pode haver alteração por parte da Justiça Eleitoral. Todavia, isso não significa que há algum tipo de interferência ou impedimento para que ele pratique os atos eleitorais pertinentes a qualquer candidato. Ou seja, ele pode praticar qualquer ato, né, eleitoral que também poderia ser praticado por outros candidatos. Isso até, em tese, poderia violar o princípio da igualdade eleitoral se ele não pudesse fazer os atos também de qualquer outro candidato. Lembrando que não há um prazo diferenciado para quem está subjúdice ou para quem não está subjúdice. Mas é certo que, de acordo com o calendário eleitoral, todos os prazos, todos os processos que envolvam o registro de candidatura devem ser julgados, devem, em tese, estar sendo julgados até 20 dias antes do pleito, que este ano será até o dia 14 de setembro. E se porventura algum processo ultrapassar esse prazo? Esse processo terá prioridade no julgamento, porque a finalidade, ou em tese, o ideal é que todas as candidaturas tivessem a sua situação jurídica sanada, né, antes do pleito, para o eleitor exatamente ter a confiança de em quem ele vai votar, que aquele candidato é de fato candidato sem nenhum problema de ordem jurídica. Entendi, doutor. Agora, vou pular para a questão das perguntas dos internautas, né? Eu tenho algumas dúvidas aqui, são 9 perguntas. Eu vou pedir cada um para dar um ponto na base da lei, também um ponto na consultoria política com o César Albêniz, na base da lei com o nosso advogado Fernando Dillen. A primeira é a questão do sindicato, que se pode fazer entrevistas com os seus pré-candidatos filiados e colocar os nomes com fotos no site. Veja bem, a única restrição que a legislação eleitoral faz é que qualquer entidade que receba dinheiro público, que deve haver o afastamento desses eventuais dirigentes, né, a sua desincompatibilização para o pleito. É óbvio que, como regra, qualquer entrevista que se vá dar, né, no período pré-eleitoral, não há necessariamente a obrigatoriedade de se convidar a todas as pessoas. Agora, no período eleitoral é diferente. Aí a legislação eleitoral fala que, no caso da eleição majoritária, se o partido tiver representação no Congresso Nacional, aquele candidato ele deve ser, sim, convidado. Agora, em se tratando de cargo de vereadores, não há essa obrigatoriedade de se convidar a todos os candidatos. Agora, tem que também se analisar, sob o ponto de vista, se é de eventual abuso do poder político, né? Porque também o sindicato, ainda que ele tenha essa prerrogativa de eventualmente convidar os seus filiados para se manifestarem, ele não pode, de maneira nenhuma, colocar nos seus sites eventual preferência por esse ou por aquele candidato. Tem que ficar claro, né? Então, o sindicato, no nosso juízo, ele tem que se manter uma postura, sim, mais imparcial possível, o que não impede dele eventualmente fazer perguntas ou entrevistas, né, com aqueles pré-candidatos ou os candidatos que eventualmente sejam filiados.
Eu até, Professor, inclusive, sim, pode. rememoro aqui, que na última eleição, a ACS, a Associação de Cabos Soldados, fez esse tipo de entrevista com todos os seus candidatos que eram filiados à Associação de Cabos Soldados da Polícia Militar. E não houve nenhum tipo de problema de ordem jurídica com relação a isso. Agora o professor César Albéniz aí com a parte da questão teórica, né? O que um consultor político indicaria nestes casos? Então, os pré-candidatos, eles podem, né, usar imagem, fotos, eles podem ter sites, eles podem até fazer lançamento das suas pré-candidaturas, né? Nós já temos casos aí de pré-candidatos que já fizeram até o lançamento, né? O que nós temos que obedecer é exatamente isso que o Dylan fala da questão da lei, não é? Então, quem é dirigente de organizações tem que se afastar, quem é servidor público vai ter que se afastar também, não é? Tem um prazo lá determinado na lei. Então, essas coisas, essas questões legais têm que ser observadas. Agora, não há nada que impeça que ele possa usar a imagem, né, ter seu site, ter seu Facebook, fazer, ter pequenos vídeos, né? Enfim, isso tudo a legislação permite, né? Agora, sempre tem inclusive pré-candidatos colocando César 2020, vem aí e tal. Né? Tem até uma dúvida se isso pode ou não, mas muitos candidatos já estão utilizando isso. Então, assim, é aquilo que a gente falou, tem que tomar cautela, tem que seguir a legislação, né? Tem que tomar cuidado com a questão do abuso econômico também, né? O uso de outdoor, por exemplo, o uso de muita propaganda, pode caracterizar o abuso de poder econômico. Então, tudo feito com cautela, né? É melhor, né? Mas o candidato pode começar, muitos candidatos já estão fazendo isso, né? Usando sua imagem, usando vídeos, tendo suas páginas na internet, né? Usando as redes sociais, então isso tudo é permitido, desde que se cumpra a legislação, né? Se tome cuidado com a legislação eleitoral. Okay? Essa é minha outra pergunta agora, se já está autorizado pedir apoio político às pessoas, já está autorizado pedir votos é só quando a candidatura for oficializada. Como funciona essa questão, doutor Dylan? Eu só queria fazer uma parte a questão do professor César Albéniz. Fica à vontade. Nós temos uma jurisprudência que com relação à questão de vem aí, fulano vem aí. Teve uma situação em Pernambuco que a pessoa utilizava o nome Agora Ela, com desenho de uma chave, né? O nome da pessoa era Juliana Chaves. Naquele caso específico, o TRE de Pernambuco entendeu que configurava abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Então, nós já temos uma jurisprudência, né? Onde foi considerado uso indevido dos meios de comunicação. Então, aquela história, você tem que ter precaução, porque principalmente em eleições de cidade interioranas, né, uma eventual má vontade ou boa vontade do promotor eleitoral pode eventualmente macular ou não essa eventual campanha candidato. Mas, respondendo a sua pergunta, Vitor, foi sobre se já pode, o nosso internauta quer saber, se realmente está autorizado pedir apoio político às pessoas e não votos. Quando que ele pode pedir os votos mesmo? Veja bem, uma coisa é você expor sua plataforma política e pedir que as pessoas concordem com a sua plataforma política. Isso é legal, isso é permitido. O que a gente tem que ter cuidado, e aquela linha tênue, né, que o professor César sempre coloca, é não cair na tentação de pedir voto para a pessoa. Ou, eventualmente, olha, eu quero seu apoio na eleição do dia 4 de outubro. Você não está falando pedindo voto, você está indiretamente, né, pedindo voto da pessoa para aquele ato específico. Então, os candidatos eles têm que tomar muito cuidado e têm que ser assessorados, né, por bons cientistas políticos para exatamente não cair nesse tipo de tentação. Uma coisa é você expor sua plataforma política, uma coisa é você pedir o apoio político. Por mais que na prática, né, no final das contas, se peça, sim, o apoio eleitoral, mas a legislação eleitoral, quando permite essa pré-campanha, tem-se essa faculdade para os candidatos utilizarem isso a seu favor. Isso. Doutor César, tem alguma opinião sobre esta pergunta? Não, acho que é isso mesmo que o Julian coloca. O que não pode é pedir voto, né? A legislação proíbe, se pegar alguém pedindo voto nesse período pré-eleitoral, a candidatura está impugnada, não pode, é proibido, né?
Agora, ele tem que fazer ações no sentido de mostrar que ele vem, né, ele é um pré-candidato, né, que ele conta com o apoio das pessoas, das famílias e tal, mas de uma forma muito discreta, né, muito sem caracterizar que está pedindo voto, né, que pedir voto não pode, a única coisa que, né, você pode fazer quase tudo menos pedir voto. Então, nesse momento, não, ele só vai poder pedir voto depois que a candidatura for homologada lá nas convenções partidárias, né, como o doutor Dillen colocou, e ele tiver autorização do TRE, tiver o CNPJ, e aí a partir do dia 16 de agosto, que é a data que começa as eleições, né, 15, 16 de agosto, aí sim ele é candidato oficialmente, aí ele poderá pedir voto. Antes disso, não. Portanto, a cautela nesse período, né? As outras perguntas são basicamente parecidas com essa, né? A pergunta 4. O candidato realmente pode fazer um vídeo apresentando suas propostas e ideias visando a eleição 2020, tendo em vista que não passou na convenção ainda? E a outra é, me falaram que podemos fazer quase tudo, menos pedir votos, né, que já foi respondido que ainda não pode, falar que é candidato e divulgar seu número de candidatura, né? Ele pode apresentar propostas, as propostas, mas não pode apresentar a candidatura. Como que funciona esta questão aí? Vamos imaginar que eu seja um adversário do atual prefeito. Eu me posicionaria dizendo o seguinte, olha, devemos mudar a política nesse município porque ela tem um caráter assistencialista de não mudar o rumo da nossa sociedade. Veja bem, eu estou falando de uma plataforma política. Eu não estou fazendo pedido expresso de voto, né? Agora, se eu fosse eventualmente aliado do prefeito, olha, nossa plataforma política é que nós temos que manter o desenvolvimento que já foi conseguido por esse município, por esse governo até agora. Então, quer dizer, quando a gente traça de plataformas de ideias políticas, eu não corro o risco de cair na linha de que está havendo um pedido explícito de votos. Por isso que mais uma vez, a gente reforça a importância desses pré-candidatos serem bem assessorados, né, por bons cientistas políticos, por bons marqueteiros políticos, para exatamente saber diferenciar o que é plataforma política e o que é pedido expresso de votos. Entendi. Doutor César? Exatamente. Eu acho que o Dillen coloca uma questão que a gente está conversando, né? Já temos feito alguns seminários até na própria OAB sobre a questão eleitoral, né? Tem participado junto à Associação das Câmaras também. E as eleições precisam ser profissionalizadas, os partidos precisam se profissionalizar no Brasil, né? Você precisa ter uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil e uma boa assessoria, ter uma boa consultoria política, né? As campanhas hoje elas são profissionalizadas, elas não são campanhas feitas de forma amadora, né? E aí muitas vezes as pessoas, por falta de assessoria, acabam cometendo uma série de erros, né? Então, por exemplo, a própria legislação garante, a partir agora, dia 15 de maio, os pré-candidatos já podem abrir uma conta, né, para arrecadar fundos para a sua campanha. E já pode ser feito, a legislação já permite. Mas ele tem que ter, né, um site direitinho, tem que saber como fazer, e esse dinheiro só vai ser gasto lá quando ele for candidato de fato, oficial, depois que for homologada a candidatura dele nas convenções, ele tiver o CNPJ, puder abrir uma conta num banco, né, e aí esse dinheiro ele vai poder usar. Mas ele já pode arrecadar a partir do dia 15 de maio agora. Então, os partidos precisam orientar seus pré-candidatos para que eles façam uma campanha mais profissionalizada, né, para que eles errem menos, né? Então, nesse sentido que eu acho que é importante a pré-campanha, que os candidatos se preparem, né, os partidos ajudem seus candidatos a se preparar melhor, né, a produzir vídeos, a mexer com as redes sociais, que tem ganhado importância nas eleições, desde as eleições de 2016 para cá. Então, tem uma série de orientações, né? Um corpo jurídico, né, que entenda mesmo da legislação eleitoral, um corpo de contadores, que tem a questão da prestação de contas, que muitas vezes o candidato pode até ganhar a eleição, depois não prestou conta, né, tem a candidatura impugnada. Então, tudo isso é importante. Então, as eleições elas estão ficando complexas, e aí a necessidade de serem mais profissionalizadas, né, e terem aí pessoas capacitadas para orientar esses nossos pré-candidatos e futuramente candidatos, ok? Ok. Eu queria pedir uma parte para o professor César, à vontade. só para complementar o que ele com relação à questão do financiamento da pré-campanha, né? De fato, dentre as alternativas que se colocam para os candidatos é a realização de eventos, né? De jantares, né? De almoços,
sempre com a finalidade de fazer arrecadação. Então, veja bem, se a legislação permite que eu faça um evento visando arrecadar recurso, eu tenho a possibilidade aqui, jurídica, na minha mão, de unir o útil ao agradável, né? De eventualmente expor minha plataforma e já arrecadar fundo para minha campanha, né? É o chamado financiamento coletivo da campanha. Então, os candidatos eles têm que estar atentos a esse tipo de coisa, né? E quem tiver antenado com isso vai sair um passo à frente dos demais concorrentes. Olha, estou conversando com um advogado especialista em direito eleitoral, doutor Fernando Dillen, também com o nosso colunista, professor César Albenes, que é consultor político. E, professor César Albenes, tem um internauta que ele quer saber qual o conselho neste momento da pandemia do novo coronavírus. Haja visto que estamos vivendo uma questão diferente, né? Um obstáculo, tanto que nós não estamos fazendo essa entrevista no estúdio, no Movimento Online, estamos esse bate-papo por meio de videoconferência, e ele vai se lançar a primeira vez aí como candidato, ele quer se lançar. Qual que seria o principal conselho neste momento, já que ele não pode ir de casa em casa com a prática comum nas eleições, principalmente municipais, né? Então, a gente nesse momento tem aconselhado vários pré-candidatos, né, a fazerem seus planejamentos, né, pensarem o que pode ser feito, né, para se preparar para a campanha eleitoral. A pré-campanha é um momento de preparação para a campanha. Então, muitas coisas ele pode fazer. Primeiro, cuidar da imagem dele, né, fotos, produzir pequenos vídeos, né. A gente orienta que os pré-candidatos também conheçam bem o seu município, então façam um estudo, os dados econômicos, sociais, ambientais do município, né? Quem é candidato a vereador, por exemplo, né? Tanto candidato a vereador e prefeito conheçam a lei orgânica do município, né? Fundamental, e os pré-candidatos a vereador conheçam, por exemplo, os documentos da Câmara Municipal, né? Enfim, que regulam lá a lei orgânica da Câmara, conheçam um pouco como é que a Câmara Municipal funciona, quem são os vereadores, que projetos têm sido apresentados, né? Esse conhecimento do município é muito importante, até para convencer o eleitor de que você é um candidato preparado e merece o voto dele, né? Então, esse momento tem que ser usado para um planejamento, né? Para você listar, por exemplo, quem é que vai te apoiar na sua família, seus amigos, né? No seu setor de atuação, na sua igreja, ou, sei lá, fônicos. Produzir pequenos vídeos. Muitos pré-candidatos, por exemplo, estão orientando pessoas em relação ao Covid, aos cuidados, né? Então, muitos até dando mensagens positivas, né, para cima, para as pessoas não ficarem tristes, que esse momento vai passar. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer nesse momento de preparação para a campanha. Então, esse momento é um momento em que os pré-candidatos podem se preparar, né, podem montar suas equipes, suas coordenações, podem pensar nessa questão da imagem, né, do uso das redes sociais. Alguns têm dificuldade de falar em público, podem fazer um curso de oratória, tem vários cursos disponíveis no YouTube, né? E tem vários outros consultores aí que dão dicas interessantes aí no YouTube. Então, ele se capacitar, se preparar para quando a gente terminar esse período aí que a gente torce que acabe logo, ele possa ir para as ruas, visitar as pessoas, mas ir mais preparado, né, para tentar convencer as pessoas de que ele é um bom candidato para o seu município. Okay? E mais do que nunca, né, utilizar a internet, né? A gente já vem falando que a internet modificou o jeito de se fazer política e tudo mais, que chegar num momento como este, a gente acabou sendo forçado a abreviar este momento e tendo que usar mais as redes sociais, né? Essa comunicação via internet com o eleitor, né, professor? Sim, com certeza. O uso do Facebook, né, do Instagram, criar um canal do YouTube, né, de pequenos vídeos, né, mexer com o WhatsApp, né, alguns já estão usando até o Telegram, enfim, se familiarizar com essas ferramentas, essas plataformas das redes sociais, né, gravar não só vídeos, como também já tem candidatos gravando pequenos podcasts, né, pequenas falas que ele manda para os amigos, para a família, para as pessoas dos setores que ele pode conquistar lideranças, enfim, tem muita coisa que pode ser feita aí. É preciso que ele se organize, que ele planeje, né, que ele procure, inclusive, um apoio do partido, e quem tiver condição pode até contratar consultores,
né, advogados e contadores para poder ajudar nas suas campanhas, principalmente as campanhas de prefeito, que são as campanhas mais caras, né? Que precisam ser bem organizadas, porque elas também ajudam na organização das campanhas de vereadores. Nós estamos começando, acho que já tem muita coisa aí que muitos candidatos já estão bem à frente nas suas organizações. Então, quem ainda não fez isso, é o momento de fazer agora. Este é o momento, né? E agora eu vou pedir um aconselhamento ao nosso doutor, aí, o Fernando Dillen, que é advogado especialista em direito eleitoral, a este candidato de primeira viagem, né? Se é que a gente pode falar isso. Esta questão, já que ele não tem muito contato, o que ele pode fazer com a questão do advogado do partido, essas questões das leis? Qual que o conselho você daria a ele nessa primeira viagem, nessa primeira tentativa a um cargo eletivo? Na verdade, eu só queria parabenizar aí as palavras do professor César Albêniz, né, que vem exatamente ao encontro do que a gente pensa, mas juridicamente, enquanto advogado, nesse período de facilitação na internet, a gente sempre sugere que os candidatos, de casa mesmo, coloque lá no YouTube lá, certidão negativa da Justiça Eleitoral. Entre no site da Justiça Eleitoral, né, colocando lá seu CPF, seu título de eleitor, seu nome, nome do pai ou nome da mãe, e imprima todas as certidões negativas do site da Justiça Eleitoral. A mesma coisa no site da Justiça Estadual, que no caso do Espírito Santo é o TJES. E a mesma coisa no caso da Justiça Federal. Então, de casa mesmo, né, mesmo com pessoa de primeira viagem, se ele entrar nesses 3 sites, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual e Justiça Federal, e imprimir as certidões negativas e ter certeza de que ele não tem nenhum problema de ordem jurídica, é um ótimo aconselhamento para ser feito nesse momento de pandemia, né? E, eventualmente, se ele tiver algum problema, se alguma das certidões não sair, que ele imediatamente procure orientação jurídica para ele saber o que está acontecendo, né, porque no caso não saiu essa certidão negativa dele. Porque nas horas de eleitoral, é sempre melhor a gente estar prevenindo, né, do que eventualmente remediando, né, e colocando por água abaixo todo um trabalho, eventualmente, que ele já tenha sendo realizado, né, por conta de questões burocráticas e jurídicas que facilmente poderiam ser resolvidas se isso fosse observado, né, nesse período agora como nós estamos, bem antes do pleito. Certo, doutor. Agora eu estou com umas perguntinhas aqui para a gente fechar, reforçar algumas questões. Tem um internauta que quer saber se podemos lançar uma chapa incompleta. A Câmara tem 16 vereadores, como temos que fazer? E se não tivermos todos os candidatos? Bem objetivo mesmo para a gente, por favor. A legislação ela coloca o número máximo, né? A legislação não impõe um número mínimo de candidatos. De maneira que, se o candidato quiser lançar-se um candidato para o partido, não tem problema nenhum. A observação tem que haver, no mínimo, 30% de representantes mulheres. Então, sendo isso, não há problema nenhum. Pode ser o número mínimo. O que não pode é ultrapassar o número máximo. Entendi. E também tem outro internauta querendo saber quando vai ser liberada a lista oficial das filiações. A gente falou quando o partido vai enviar esta lista, né? Que é amanhã, no dia 15. Mas tem uma data final para ser liberada essa lista oficial até o momento, né? Porque a gente vive por conta da pandemia do novo coronavírus, então pode ainda muita coisa mudar, né? Mas até o momento, o que a lei diz? A portaria 151 de fevereiro desse ano fala que a partir do dia 16 de fevereiro já vão estar disponíveis a relação de filiados de cada partido político. É óbvio que, a partir daí, se houver situações de duplicidades, né, de filiações, isso pode acontecer, essas pessoas serão notificadas a se esclarecerem perante o juiz eleitoral para qual partido vão se filiar. Mas o prazo final para estar tudo regularizado é no dia 8 de junho. Mas a partir do dia 16, repito, já tem uma prévia de quem são os filiados de cada partido político. É isso. Então, vou agradecer a vocês dois, pedir desculpa por algum momento ou outro e agradecer mesmo por conta, tenho certeza que o nosso internauta ele vai sair depois deste bate-papo muito mais informado sobre as questões referentes a esta eleição municipal de 2020. Obrigado ao nosso colunista do Movimento Online, o professor César Albêniz.
Ok, obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí do Jornal Movimento para esse e outros encontros. Um grande abraço a todos. Um grande abraço e até a próxima, professor. E também muito obrigado ao nosso advogado, especialista em direito eleitoral, doutor Fernando Dillen. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Vitor. Um abraço, meu colega, né, de faculdade de docência, professor Sérgio Arobenes. É um prazer estar com vocês aqui. Pode contar sempre conosco. Prazer é todo nosso. E ao nosso internauta, todas as informações referentes às eleições, também as notícias da pandemia do novo coronavírus, você acompanha no jornal Movimento Online, movimentoonline.com.br. Até uma próxima.